O período regencial foi marcado por uma grande instabilidade política. Dois grupos principais se organizaram politicamente no país nessa e os conservadores. Por um lado, o grupo dos liberais defendia o fim do poder moderador e uma maior autonomia para as províncias. Era formado principalmente por pequenos proprietários rurais e setores da classe média urbana, como jornalistas, comerciantes, médicos e advogados. Já o grupo dos conservadores era um grupo que almejava um governo centralizado, sendo favorável à autoridade de Dom Pedro II e formado principalmente por membros da elite agrária e magistrados. Embora tivessem posicionamentos diferentes, ambos os grupos apresentavam princípios semelhantes em relação à continuidade dos privilégios das elites agrárias e comerciais, além, é claro, de se manter o regime de escravidão no Brasil. Considerando essa situação política, a população em geral acabava ficando sem representação no governo, já que os partidos limitavam-se a defender os interesses da elite. De acordo com a Constituição Brasileira, em sua versão modificada pelo Ato Adicional de 1834, o filho de Dom Pedro I só poderia assumir o governo quando completasse 18 anos. Porém, considerando a situação de crise política no Brasil naquela época, grupos políticos passaram então a defender que a maioridade de Pedro Alcântara fosse antecipada. Essa ideia começou a ganhar força entre os políticos como forma de centralizar o poder e garantir a estabilidade do país. Assim, em junho de 1840 foi instituído o chamado Golpe da Maioridade, que significava que Dom Pedro II estaria no comando do país, do governo imperial, com apenas 14 anos de idade. O período em que Dom Pedro II governou o Brasil ficou então definido como o Segundo Reinado e durou pouco mais de 49 anos, sendo considerado o período de governo mais extenso da nossa história. Logo nos primeiros anos do Segundo Reinado, ocorreu uma revolta em Pernambuco, gerada em grande parte pelos desentendimentos entre liberais e conservadores. No início da década de 1840, os liberais nessa região criaram um jornal para divulgar suas ideias. Era o Diário Novo, que tinha sede na Rua da Praia, no Recife. Os desacordos entre liberais e conservadores ficaram cada vez mais fortes e resultaram em um conflito armado na província de Pernambuco no ano de 1848. Durante a revolta, os praieiros receberam apoio de setores populares, como ex-escravizados, sertanejos e pequenos comerciantes. Isso ocorreu porque esses setores estavam sujeitos a condições de extrema desigualdade impostas principalmente pelas elites agrárias, que eram membros do grupo de conservadores. O conflito ganhou grandes proporções na província. Entretanto, em abril de 1850, a rebelião foi derrotada pelas tropas imperiais e a revolta chegou ao fim. A produção de café foi introduzida no Brasil em meados do século XVIII, no estado do Pará. Aos poucos, alcançou outras regiões e, no início do século XIX, ganhou força principalmente na região sudeste. Entre as décadas de 1830 e 1850, o café passou a ser o produto mais exportado do país. Essa expansão ocorreu especialmente por causa do aumento do consumo de café em regiões da Europa e dos Estados Unidos. Isso gerou um aumento do preço e a comercialização do produto tornou-se bastante lucrativa. A região do Haiti, que era grande produtora de café, havia passado por conflitos de independência e teve a produção prejudicada. O Brasil assumiu então o papel de grande exportador mundial desse produto, inicialmente ocupando a região litorânea das províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ao longo das décadas, os cafés expandiram para o interior fluminense e paulista em uma região conhecida como Vale do Paraíba. Esse processo ficou conhecido então como Marcha do Café.
Por causa de sua localização geográfica, o Brasil apresentava um clima favorável à produção cafeeira. Além disso, a atividade recebeu o incentivo das elites, que passaram então a investir no sistema produtivo e na infraestrutura ligados a essa atividade econômica. A mão de obra escravizada foi utilizada basicamente em todas as etapas da produção cafeeira ao longo do século XIX. Além de trabalharem na produção cafeeira, os escravizados eram responsáveis pela manutenção das fazendas e dos equipamentos, além dos serviços domésticos nas casas dos seus senhores. O cotidiano de um escravizado, principalmente daqueles que trabalhavam nas plantações, era muito desgastante. Eles eram obrigados a desempenhar tarefas pesadas e quase não tinham tempo para outras coisas. No século XIX, a Inglaterra passou então a defender o fim do tráfico de escravizados. Isso ocorreu porque naquela época os ingleses viviam o auge do seu processo de industrialização e precisavam de pessoas assalariadas que pudessem comprar suas mercadorias. Desse modo, desde o início do século XIX, a Inglaterra então pressionava o governo brasileiro a abolir o tráfico de escravizados. Entretanto, setores da elite agrária eram contrários a essa medida, visto que seus lucros dependiam de atividades agrícolas que tinham como base a mão de obra escravizada. Por algum tempo, o governo brasileiro conseguiu protelar as pressões inglesas. Porém, em 1845, a Inglaterra aprovou uma legislação que proibiu o tráfico de escravizados, a chamada Lei Bill Aberdeen. Essa medida permitia que os ingleses interceptassem navios no Atlântico para impedir o tráfico. A pressão inglesa aumentou ainda mais após alguns incidentes no litoral do Brasil, o que fez o governo imperial se posicionar em relação à situação do tráfico. Foi aprovada então, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que encerrou o tráfico de escravizados para o Brasil. Com isso, o número de escravizados que eram trazidos ao país significativamente. Durante o segundo reinado, algumas cidades brasileiras passaram por um acentuado crescimento. Nesses centros urbanos, o trabalho dos escravizados era bastante comum, principalmente em atividades que forneciam lucros aos seus senhores, como era o caso dos chamados escravos de ganho. Nessas situações, eles desempenhavam determinada tarefa, como a venda de produtos ou prestação de serviços, com a obrigação de, ao final do dia, entregar aos seus donos a maior parte do que recebessem.